na aula de língua portuguesa, uma loucura geral, a galera não se contém. E hoje, então, o assunto só melhora, interpretação textual. Perfeito? Então, o que eu pensei, né? Vamos fazer um troço diferente, vamos fazer um troço mais prático e menos teórico. Claro, a gente vai discutir, a gente vai tentar, né, chegar à ideia próxima da banca, ou melhor que a da banca, mas nisso a gente vai através das práticas, certo? Deixa a coisa mais movimentada. Então vamos lá, interpretação de texto, que vocês podem ver aí na página 20, o pessoal lá do EAD também, que está conosco, acompanhando, certo? Onde a primeira ideia, certo, é entender, que vocês sabem, a gente só vai recuperar, todos nós entendermos que há uma diferença entre compreensão e interpretação, perfeito? Qual é a diferença? Vamos lá, olha só. Compreensão versus interpretação. A compreensão vem a questão de compreensão, é aquilo que está dentro do texto. É aquilo que está explícito nas linhas do texto. Perfeito? É aquilo que eu consigo ler claramente. E a interpretação, que é a melhor parte de todas, que cai em 90% das questões, é a que requer o subjetivismo, ou seja, a dedução. É aquilo que a gente deduz a partir do texto. Claro a todos, turma? Compreensão é aquilo que está explícito no texto. Se quiserem anotar, tem um box aí na página 20 ali, ó, compreensão. As informações solicitadas pela banca. As informações solicitadas pela banca. Me desculpa pela minha voz está terrível, dor de garganta absurda. Solicitadas pela banca saem de dentro do texto. Então, é mais simples quando é uma compreensão, porque tem como comprovar a alternativa A, B, C, D, E com o que está dentro do texto. Então, a compreensão, logicamente, sempre é mais fácil. Agora, por sua vez, a interpretação, o outro box ali, ó, ela trabalha com o subjetivismo, certo? Ela trabalha com o subjuntivo ali, o que eu posso deduzir a partir do texto, lógico. O que a gente pode deduzir a partir do texto. Recuperaram do ditado? Se recuperaram do ditado já, não? Nem comentaram em casa sobre? Acharam quieto? Tudo bem. Se quiser acrescentar ali, turma, na parte de interpretação, botar assim, ó, dados implícitos, né? É o que a gente procura, é o que a banca nos cobra, né? Quando ela faz as questões de interpretação, são os dados, as informações implícitas colocadas ali. Aí, prezados, olha só. Quando, né, como é que faz os comandos da banca lá? Como é que eles colocam? Como é que você põe? Quando for compreensão, a gente vai ter assim, ó, podemos encontrar segundo o texto. Então eu já sei que eu vou estar preso ali. Então eu tenho que procurar detalhar bem o texto. Quando vem depreende-se, o famoso depreende-se, que vem em várias e várias questões, então eu já sei que eu vou ter que começar a trabalhar meu lado de dedução. Para aquela questão, eu vou ter que deduzir as ideias do texto. Aquele famoso entre linhas, né? Vamos ao outro. O autor do texto diz. Então não é eu, nem A, nem B, sim é o que está no texto. É o que está ali explícito. O autor do texto diz, estou na parte de compreensão. Infere-se, fazer uma inferência, que é o sinônimo de dedução, né? Então vou interpretar a questão. Não vou achar a resposta na questão, vou achar uma resposta a partir das ideias do texto. Tudo bem. Outro. O texto informa que? Compreensão. O texto permite deduzir que? Interpretação. O autor afirma que, e por fim, qual a intenção do autor, ao afirmar que? Então, tipo, a partir da ideia do autor, o que dá para deduzir?
Então a primeira parte é essa, deixar bem claro que compreensão é um assunto e interpretação é um outro assunto. Fechou todas, turma? Formou? Vamos fazer um desafio então? O que eu fiz? Eu selecionei alguns enunciados que já caíram em provas e eu quero que, por gentileza, vocês leiam e indiquem, pessoal lá do EAD, vocês aqui, quero que vocês indiquem se é uma questão de compreensão ou interpretação. Pode ser? Não está ali na apostila, vocês vão acompanhar aqui comigo na tela. Vocês vão ler e vocês vão ter 10 segundos. Quem acertar todas, não ganha nada porque é muito fácil, tá? Mas tudo bem. Vamos lá, olha só. Primeiro, da analista judiciário. Considerando o contexto em que se emprega, pode-se afirmar... Essa é uma questão de interpretação que caiu, ou de compreensão, isso que eu quero saber. É uma questão de interpretação ou compreensão? Tá, primeiro eu dei uma força, né? Chupei bala. Interpretação. Muito bem. Vamos ficar mais esperto na outra. Vamos ao segundo. Tem algum controle? Não. A caneta? Muito obrigado. Eu cansei, sim, eu cansei de fazer esse trajeto. Vamos ver. Não. E eu caí na tua, paguei mico lá na câmera. Tá, 2 vezes eu paguei o mico. Agora avacalhei o troço. Tá, agora foi. Técnico judiciário administrativo, se podemos nos dar ao luxo de fazer algo sobre o aquecimento global, mas sim se podemos nos dar ao luxo de não fazer nada, primeiro parágrafo. É correto inferir da afirmativa acima que ela... Isso é uma questão de compreensão ou interpretação? Não curti a caneta. De interpretação. Então, eu vou deduzir uma ideia para essa questão aqui. Isso é claro a todos, turma? Só para marcar bem, a gente está fazendo essa mini prática aí. 3. É correto afirmar que, no primeiro parágrafo, o autor apresenta compreensão ou interpretação? Eu vou deduzir uma ideia ou eu vou encontrar uma ideia no texto? Encontrar uma ideia explícita ali no texto. Então nós temos uma questão de compreensão. Muito bem. Ó. É incorreto afirmar que o autor do texto... Eu preciso saber o que ele escreveu ou o que eu posso entender a partir do que ele escreveu? Eu preciso entender o que ele escreveu. Então nós temos uma compreensão. Compreensão eu vou achar no texto, eu vou falar 1000 vezes, tá, turma? Até a gente entender. Interpretação, aquilo que eu posso deduzir. Aham. Certo? Tudo bem. Não tem problema. Analista judiciário. Deduz-se, tipo, é quase já respondendo, da leitura do texto que a relação entre a garantia de justiça e a excessiva burocratização dos procedimentos jurídicos, pode estar quase pelo amor de Deus, né? Deduz, o que tu pode entender a partir disso, né? Muito bem. Temos uma interpretação, só 100 dessa, é coisa rápida, tá? Estamos acabando. Próxima. Último, de acordo com o texto, a questão que finaliza o primeiro parágrafo. Compreensão e interpretação? Nós temos uma questão de compreensão. Certo, turma? Compreender e interpretar são estruturas tratadas como diferentes. A gente tem que entender a compreensão e gostar da interpretação. Depois a gente vai fazer uma prática de interpretação, de dedução. Quero ver como é que anda a dedução de vocês. A gente vai fazer várias frases e a partir dessas a gente vai deduzindo, para aí sim a gente pegar um texto lá da ESAF e deduzir todo ele. É bem trabalhoso, mas vale a pena. Dá uma luz para a galera que tem problema nessa bela parte aqui de leitura. Quem é que tem... Como é que vocês vão na parte de interpretação e compreensão em provas? Preferem não falar no assunto? Mais ou menos isso. Né? E, turma, a leitura em dia é tentar ler, tentar concluir. Perfeito? Muito bem, seguimos lá então, por gentileza. Na página 21.
Quando a questão vem de compreensão, ela está muito ligada à paráfrase. Aí eu pergunto a vocês, o que é uma paráfrase, turma? O que é parafrasear uma ideia? Escrever a mesma coisa com outras palavras, certo? Então, quando a questão de compreensão, o que vocês vão cuidar, certo? São os nexos, que mudam um pelo outro, mas de mesma família, porque o nexo, ele é o cara que manda no que a gente chama de relação de ideia. Ele é que está toda a relação de ideia dentro de um trecho. Causa, consequência, concessão, explicação, finalidade. Então, como eu disse já, acho na outra aula, eu sempre estou dizendo, conjunções é uma coisa importantíssima sempre para todo concurseiro. Tem que estar sempre estudando. Então a paráfrase, ela é reescrever a mesma ideia. Como a gente tem ali aquele pequeno exemplo da página 21. Ó, o homem unido. Aí vem as paráfrases, a integração do homem, a integração da humanidade, a união do homem mais homem, mundo. A macacada se reuniu. Tipo uma sátira, mas que parafraseia a mesma ideia. Então isso que a gente tem que procurar quando for a ideia de compreensão. Certo? Aí logo abaixo vem as ideias de denotação e conotação. Lembram disso? Marca alternativa totalmente denotativa ou marca alternativa que contém apenas conotação. Então é obrigação do concurseiro saber essa diferença. Turma, o que é uma denotação? O que é uma ideia denotativa? Ou uma palavra denotativa? É o sentido totalmente real, aquilo que está, né, impresso e publicado no dicionário. Então, denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado. Muito bem. Que vem dos contos, né? E sentido figurado. Por exemplo, a geladeira quebrou-se. A minha vizinha é uma geladeira, olha só. Qual é que é o sentido real aí? A primeira, lógico, né? Aqui então a geladeira quebrou-se, a gente tem um sentido denotativo. Ainda assim é mais ou menos, né? Ela pifou, mas quebrou no meio. Ah, não, é que tu tá pensando num troço já meio apocalíptico, né? O peixe quebrou a porta só, eu pensei numa gaveta interna, né, ali, um troço, não tinha pensado assim no meio, né. A minha vizinha é uma geladeira, e essa aqui então, o que quer dizer essa frase? Que ela é fria? Sei lá, eu tinha pensado que ela sempre, sei lá, sempre traz cerveja gelada, entenderam? Ah, não é. Muito bem, então, conotativa. Aí, turma, tem uma coisa que nasceu dessa matéria, que é chamada de figuras de linguagem. Já ouviram falar disso, não? É quase um infinito, é quase uma matéria nova dentro da língua, né? E ali eu coloquei todos os exemplos com as letras, olha só. Ali a letra A, comparação, aí vai lá na letra A do exemplo, ó. Amou daquela vez como se fosse máquina. Ah, momento, frase pra botar no Face, né, cara? Troço, tudo bem. Ou a letra B ali, metáfora. Aí lá na letra B tem um exemplo. Todos acharam aí? O pessoal também acompanhar lá. O amor é fogo que arde sem se ver. Todos sabemos que metáfora e comparação têm a mesma ideia, que é aproximar, né? Comparar. Qual é a diferença de comparação e metáfora? Bem prática mesmo. Qual é a diferença? É que a metáfora não tem o como. No momento que a gente pegar aquele exemplo ali da letra B, que acabamos de ler, o amor é como fogo, no momento que a gente acrescenta um como, ele deixa de ser metáfora e passa a ser comparação. Isso já foi questão de concurso, por incrível que pareça. Se acrescentar o como numa metáfora, deixa de ser metáfora e passa a ser comparação. Se qualquer
pro nexo comparativo ou teria que ser o como? Não, pode ser qualquer outra, que aí sempre lembra do como, né? Ele é o principal. E ali a gente vai, né? Eu botei, claro, não todos, mas tentei colocar a maioria que já foi questão de concurso. Aí, turma, se me permitirem, eu vou escrever alguns que não estão ali e vocês vão me ajudar a identificar, pode ser? Vamos trabalhar essa parte de figuras aí, neste primeiro momento. Vou botar uma bem fácil aqui no início. Como um anjo, você apareceu. Se quiser cantar, não tem problema. Apareceu em minha vida. Muito bem. 1. 2. Ele foi um Judas. 3. Hã? Não vai fazer tudo na mesma ordem. Não, tá. Tentei misturar aqui o troço. Após o jogo, os microfones invadiram o gramado. Vamos começar, vamos 3 em 3 aqui. Vamos pegar esses 3 aí. Tiveram aula de que ontem? Muito bem. Querem tentar achar primeiro? Tipo um caça-palavras? Vamos ver. Primeiro já tá barbada, né? Mas... Como um anjo, você apareceu em minha vida. Letra e música. Nós temos uma comparação. Muito bem. E essa aqui? Ele foi um Judas. O que eu quero dizer com isso? Que foi um cara legal? Que no dia do amigo eu mandei um banner pra ele pelo Face? Não. O que quer dizer essa frase, ele foi um Judas? Que é o sentido figurado, turma, que ele foi um traidor. Então Judas está substituindo um adjetivo. Como é que a gente chama essa figura de linguagem? Lembram? A gente chama isso de sinédoc. Letra D aí, se não me engano. Acharam? Quando uma relação equivale a outra. É um belo, baita nome para botar no cachorro, né? Sinédoc. Oi? É isso que a gente faz, isso é comparação, isso é sinédoc, isso é muito difícil dizer que é um só, tá? Se eu vou ser bem claro para vocês. Se alguém disser, mas é uma metáfora, né? Tá comparando, tudo bem, mas é como ele tem uma relação direta aqui, também entra como no sinédoc. Que nem lá na letra D do exemplo é o paulista, né? Também ele é uma troca de relação, né? O paulista é tímido. Aquilo ali quer dizer que é todo o paulista, né? Não é só um. Então é isso que a gente diz, troca uma relação, uma palavra pela outra. Uma relação. Todo cara que é Judas é traidor.
Todo paulista é tímido. Então, por isso que entra naquela ideia de synedoc, que é todo, que é a relação de todo. Synedoc. E na outra aqui, após o jogo, os microfones invadiram o gramado. Eu sei que muitos assistiram ao jogo ontem. Felicidade plena, certo? Alguém viu, depois que acabou o jogo, um microfone sozinho passando frente à TV? Não. Por um acaso, não. O que quer dizer isso? Os microfones substituem os jornalistas, os repórteres? Sim ou não? Como é que a gente chama isso? Cai bastante porque é meio parecido com metáfora, mas não é. Metáfora é a aproximação de duas ideias. Metonímia. Aqui a gente tem uma metonímia. Só para lembrar que a tal da metonímia é quando eu faço uma substituição de uma palavra que tem relação verdadeira com o nome original. Por isso que não é catacrese. Catacrese também é substituição de palavra, né? Só que a catacrese não tem relação verdadeira. A metonímia, ela tem relação verdadeira. Ela tem relação verdadeira com a palavra origem. Jornalista e microfone, não dá para um lembrar o outro? Sim ou não, turma? Dá. Por isso, metonímia. Muito bem, vamos pegar outros exemplos. Quatro. Os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Muito bem. 5. Ana comprou um fogão de 4 bocas. Olha aí. E 6. Hoje, frase clássica do belo universo feminino. Os bruxos que estão aí, vê se vocês já ouviram isso alguma vez. Hoje, eu fiz 1000 coisas. Quem é que nunca chegou assim? E aí, querido, como é que foi teu dia? Não sei o que, como é que tu tá? Tô tricansada, fiz 1000 coisas. Não viram isso, não? É uma frase clássica, né? Por isso que a gente admira, porque se perguntar para um bruxo, o que tu fez hoje? O cara vai dizer, fiz, trabalhei, acabou. Ela fez uma coisa. Exato, não fiz nada demais. Mulherada, 1000 coisas. Num dia só, não é numa vida. Turma, quero saber quais são as figuras de linguagem que a gente tem aqui. Os anjos levaram minha mãe pelas mãos. 4, 5, Ana comprou um fogão de 4 bocas. E 6, hoje eu fiz 1000 coisas. O primeiro? Exatamente. Primeiro, já ouviu essa música não? Não? Titãs? Já ouviram não? Desculpa, eu não sei nenhum sertanejo, tá, turma? Só aquele primeiro que eu coloquei. Nome da música, lembra ou não? Eu também não lembro, tá? Perguntei só para ver se eu lembrava. Eu acho que é. Boa, isso aí mesmo. Não cai em prova, mas só para lembrar. Os anjos levaram minha mãe pelas mãos. O que eu quero dizer com isso, turma?
Tipo, que a véia morreu, né? Foi pra terra os pés junto, vestiu o paletó de madeira, tá comendo capim pela raiz, subiu no telhado, né? Juntou as botas. Ou seja, eu estou sendo eufêmico, ou amenizando um assunto trágico, né? Então aqui nós temos o eufemismo. Muito bem. Qual é o exemplo que tem na apostila de eufemismo, por gentileza? Creio que você faltou com a verdade, ou está faltando com a verdade. O que eu quero dizer com isso? Porque tu é mentiroso. Estou vendo que tu está mentindo. Muito bem. 5. Ana comprou um fogão de 4 bocas. A conotação aparece aqui, ó. 4 bocas. Certo? Fogão conter 4 bocas. O que nós vamos ter aqui? Uma. Aqui é que a gente chama de catacrese, que é a substituição do nome real por qualquer outro nome, um apelido, que ficou popular. Não tem relação verdadeira nenhuma. Diferente da metonímia, que sempre tem uma relação verdadeira. Qual é o nome da boca do fogão? Olha... Pode ser, a maioria sim, né? É que tem a batata da perna, né? Que é uma catacrese também. Mas pode ser, a maioria geralmente é coisas humanas, né? Mas não todas. O nome verdadeiro é bico acendedor. Tipo, eu comprei quatro fogões, não, comprei um fogão com 4 bicos acendedores. Ou braço de sofá, quem é que sabe o nome do braço de sofá? Haste apoiadora. Ninguém fala assim, né? Não, por favor, não, senta na haste apoiadora aí. O cara não vai nem saber. Boca da garrafa, né? Boca da garrafa, ninguém sabe o nome. Alguém sabe o nome? Boca da garrafa? Muito. Galera. Tá, beleza. Tamo lá. Pinguim em nós. Beleza. Festa dos aprovados no Pinguim, certo, hein? Tamo grande. Boca da garrafa, década de 90. É o tchan. Vocês vão se lembrando, né? Quantas fitas VHS existem gravando vocês? Vai descer. Deixa pra lá. Hoje eu fiz 1000 coisas. Turma, que ser humano é esse que faz 1000 coisas num dia só? Mulher, muito bem. Respondida a pergunta. Mas o que é isso no mundo real? Mentira. A gente chama isso de exagero, né? É um exagero extremo, né? Ou, no linguajar ali, como é que é? Hipérbole, né? Qual é o exemplo que tem aí de hipérbole, turma, por gentileza? Oi? Rios te correrão dos olhos. Rios te correrão dos olhos, olha só. Ou seja, se chorar demais, né? Muito bem. Tem uma outra hipérbole, acho que não sei se é cabível falar hoje, no dia de hoje, mas eu vou falar. Tem um timezinho, não vou dizer onde é, né? Porque o vídeo vai longe, que dizia, até parou, né? Campeão de tudo, já viram isso? Não. Isso é uma hipérbole, né, turma? Ninguém é campeão de tudo. Né? Campeão de tudo tem que ser tipo A, B, C, D, tá entendendo, né? Beleza. Prezados, isso então é só pra gente brincar um pouco, fazer uma dinâmica das figuras de linguagem. Então agora vocês, calma, olha só. Ao virar a página, você tem que fazer, calma, pessoal lá também do EAD, vocês, calma, ninguém faz nada ainda. Vocês vão ter que fazer uma mágica aí. Ao virar a página, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Tá entendendo? Pra não ver o gabarito. Eu já bati o pé lá embaixo, tá? Eu vou trocar, porque senão não tem graça, não adianta. O olho é sempre mais rápido que a mente. Não adianta. Não é por mal, a gente tanto. Mas eu queria, por gentileza, que vocês tapassem ali e fizessem as duas questões. A primeira questão é de paráfrase e a segunda é de figuras de linguagem. Por gentileza, página 22.